Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma noite, né? Graças a Deus, na nossa leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e pedir para o Espírito Santo nos guiar, nos direcionar, nos ensinar, como Ele sempre tem feito todas as noites. Obrigada, Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse domingo, Pai, pelo tempo que tivemos de descanso com a família, Pai, com os irmãos em Cristo. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem feito sempre algo nas nossas vidas de novidade. O Senhor tem sempre nos enchido de graça e de bondade, misericórdia. Tem nos alcançado, Senhor, todos os dias. Obrigada, Jesus, por mais esse dia. Obrigada por esse momento, Senhor, com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa mais uma vez sentar aqui comigo e me ensinar e me direcionar nessa leitura, me edificar, Pai, com aquilo que o Senhor tem para mim hoje, com a porção que o Senhor tem para mim hoje, Pai. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço por tudo, Pai, até aqui. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje a gente continua, né, a leitura dentro do livro de Neemias. E amanhã a gente já começa a entrar um pouco em... Vamos ver aqui. A gente entra em Neemias ainda. Bom, a gente tem acho que 1 ou 2 dias ainda dentro do livro de Neemias e vai ser bênção demais. Neemias está reunindo, né, alguns irmãos para, nesse momento agora, reconstruir os muros. Ontem a gente falou, né, eles começaram um processo lá atrás, com a reconstrução primeiro do altar, depois do fundamento, depois do próprio templo. Finalizado o templo, Neemias recebe a notícia de que ainda há humilhação e muita destruição em Jerusalém por conta dos muros e das portas, e então agora eles vão começar a reconstrução desse muro. Ontem a gente leu como eles dividiram, né, essa construção e como tudo isso então acontece e vai acontecer, né, essa reconstrução, e como Deus vai fazer isso então a partir de cada um fazendo um trecho. A oposição começa, né, sempre assim, quando a gente coloca a disposição para fazer algo para o Senhor, a oposição sempre vai vir. Então hoje a gente começa com Neemias capítulo 4, do versículo 1 ao 6, é o primeiro trecho que a gente vai ler. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui, mas eu acho que vai ficar forte a luz, né? Fica bom pra mim, mas fica ruim na imagem. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Vamos lá. Neemias capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então, esse primeiro texto fala desse início, né, dessa reconstrução dos muros, e aí começa a oposição, né? Começa sempre aquele que vai colocar uma palavra de desânimo, uma palavra de repreensão ou de opressão, né, para que as coisas não aconteçam. E nesse caso aqui, Sanbalat é o primeiro, né, a falar. Sempre tem alguém que vai se levantar e dizer que nós não vamos conseguir, que aquilo é impossível, que nós não temos capacidade, e sempre é assim, é sempre da mesma maneira, né? E Tobias continua, né, ajudando ainda Sanbalat nessa oposição, nessa zombaria. Mas
Neemias vai orar e vai pedir para que o Senhor intervenha, né, em favor dos seus filhos. E eles começam a reconstrução e eles vão já na altura da metade do muro, quando a gente entra então nessa conspiração. Continuando aí, Neemias 4, a partir do versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então começa, né, essa oposição, mas agora não só oposição, mas uma tentativa de revolta, uma tentativa de confusão mesmo em Jerusalém para parar essa obra. E Neemias, então, com toda a sabedoria vindo do próprio Espírito Santo sobre a vida dele, ele coloca guardas, tanto de dia quanto de noite. Quando nós decidimos começar a reconstruir a nossa vida, quando nós decidimos reconstruir algo diante do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos fazer realmente é colocar guardas, né, ao redor da nossa vida. O que são esses guardas? São justamente uma vigilância da nossa parte a respeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, a oração, o jejum, a nossa vida, né, diante do Senhor todos os dias vai fazer com que esses guardas, né, com que os anjos do Senhor estejam sempre acampados e vigiando em nosso favor. Mas nesse caso aqui eles colocaram guardas mesmo, homens, né, para guardar ali a construção. Continuando aí, Neemias capítulo 4, versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão. Gente, pensa na opressão, né? Na pressão psicológica nesse momento, com Neemias e com todos os trabalhadores ali na reconstrução desse muro, porque como a oposição tinha vindo, como eles tramavam contra, né, para fazer algum tipo de ataque, de revolta ali em Jerusalém, para tentar parar aquilo que eles estavam fazendo, eles começam a temer, mas ao mesmo tempo dizem: nós não vamos parar aquilo que começamos, nós não vamos parar aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. E eles então avançam nessa construção, mas não só agora construindo, eles tinham que metade do povo ficar com armas nas mãos, justamente como guardas durante a construção,
e a outra metade que estava construindo, ainda assim empunhavam também armas ou na cintura ou nas mãos enquanto construíam. Então, o tempo inteiro eles estavam armados para a guerra, eles estavam alertas para uma possível revolta, para um possível ataque. Era assim que eles estavam, né? Porque eles temiam os inimigos, mas confiavam que Deus iria lutar junto com eles. Essa é a questão. Se eles vierem nos atacar, nós vamos ter que lutar sim, mas o Senhor estará conosco. E essa é a melhor parte, né, de tudo isso. Neemias capítulo 5, a partir do versículo 1. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Então, Neemias nesse momento começa a ouvir algumas reclamações do povo a respeito de eles estarem com fome, né? Dessa opressão ser tão grande a ponto deles terem que entregar os filhos como escravos para ter pão, para ter trigo, né? Para ter o que comer. E Neemias ouve isso e fica muito indignado. É isso que a gente vai ver agora. Neemias 5:6, continuando aí. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres, os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficarão em silêncio, pois não tinham resposta. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Então, nesse momento, por que eles estavam sendo oprimidos? Porque aqueles que já estavam ali em Judá e em Jerusalém, mesmo depois de terem permanecido ali durante o tempo do exílio, agora os que estavam retornando para conseguir reconstruir a sua vida, começaram a cobrar, né, dos seus próprios compatriotas, dos seus próprios irmãos judeus, impostos, juros por dinheiro emprestado. As pessoas chegavam sem um centavo no bolso, e aqueles que já estavam ali, que já tinham conseguido alguma coisa, então emprestava dinheiro, dava comida, mas cobrava altos juros, e eles estavam tendo que vender a sua própria vida como escravos para conseguir comida, para conseguir o mínimo, né? Quando a gente volta, né, para nossa terra, quando a gente tem um retorno à nossa raiz, ou quando acontece alguma situação, eu imagino a guerra na Ucrânia, por exemplo, né? É uma situação bem típica para nós, para a gente entender isso. Eles estão sendo levados, né, por causa da guerra, para outras terras, e no momento em que eles quiserem voltar para a Ucrânia para se estabelecer novamente, pensa, você volta com uma mão na frente e outra atrás, né? Você volta com todas as dificuldades financeiras de alguém que saiu da sua terra sem ao menos olhar para trás, talvez gastou todas as suas economias, né? E agora eles terem que voltar. Então essa é a situação dos judeus ali em Judá e em Jerusalém. Vamos continuar. Neemias capítulo 5, versículo 11. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse:
Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Então eles começam a devolver. A 100ª parte é 100%. Tudo aquilo que esses homens que estavam extorquindo seus próprios irmãos judeus tiveram que devolver tudo, né? O que eles tinham tomado como pagamento, como empréstimo, eles tiveram que devolver tudo para que eles pudessem então recomeçar as suas vidas sem essa opressão tão forte. Neemias capítulo 5, versículo 15, continuando aí. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Neemias, ele tinha uma responsabilidade por ter iniciado essa obra, por ter decidido, né? Lembra que foi ele mesmo que decidiu ir falar com o rei e decidiu ir para Jerusalém para reconstruir esses muros, para tirar essa opressão do seu povo, para dar uma vida digna, né, e segura para os judeus que estavam voltando do exílio. Então, Deus só estava amparando Neemias, mas Deus não havia pronunciado nenhuma palavra para Neemias a respeito dessa construção. Foi um impulso dele, justamente junto com o Espírito Santo, lógico, mas não houve uma palavra diretiva de Deus. Nós não vimos nenhum versículo que Deus fala com Neemias para que ele reconstrua os muros, mas quando esse desejo vem ao coração de um filho de Deus, nós sabemos que é o próprio Deus quem está nos impulsionando a ajudar a fazer. E aqui nesse caso, então, Neemias é responsável não só por ele, mas por todos aqueles que estão debaixo da sua liderança, com comida, com moradia, com o que eles precisassem ali durante o período da obra, ele precisaria estar dando esse auxílio. Então ele fala que muitos comiam à sua mesa, ele tinha um gasto diário bem grande pelos números aqui que ele mostra, né, do que eles deviam comer e tudo mais. Então Deus estava suprindo toda a necessidade de Neemias e dos homens que estavam sob a sua supervisão. Neemias capítulo 6. Vamos pegar aqui esse texto. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos.
Um dia fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancando portas adentro. E ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a porta fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Gente, a gente sempre acha que essas coisas só acontecem no nosso tempo ou que só com outras pessoas, né? Mas Neemias está mostrando aqui para nós que essa questão da intimidação, né? Dessa maneira que os próprios judeus aqui contratados, né, por dinheiro, sempre tem pessoas gananciosas no meio dos santos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que aceitam, né, a propina, aceitam o suborno para tentar intimidar alguém que está fazendo algo bom. E nesse caso aqui foi esses profetas, esses homens aqui que tentaram intimidar Neemias para que ele parasse, que ele se escondesse no templo, para que ele fosse então desacreditado, ele mesmo está dizendo. Mas havia um espírito em Neemias que o fazia discernir, né? Graças a Deus o Espírito de Deus está aí para ajudar Neemias e qualquer um que deseje discernir o que está acontecendo. E Neemias, durante todo o tempo dessa reconstrução, nesses 40 e poucos dias da reconstrução, ele tem esse discernimento no seu coração e ele consegue compreender o que está acontecendo. Inclusive quando seus próprios irmãos judeus tentam intimidá-lo a respeito disso. Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho de fundo aí, eu tô com uma criançada aqui na rua de casa, brincando na rua, uma hora dessa da noite já. Um frio tá aqui, mas a galera tá brincando. Então, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí, tentem se concentrar no que a gente está falando para conseguir compreender. E Neemias então ora, pedindo para que o Senhor possa fazer justiça em seu favor, discernindo tudo o que está acontecendo. Vamos ver, o muro é concluído apesar da interferência de Tobias. Neemias capítulo 6, versículo 15 em diante. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Olha, eu estava falando 40 e pouco, 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. O que está acontecendo aqui, gente? Tobias, ele na verdade tinha se misturado, né, com as famílias dos judeus que tinham ficado em Jerusalém na época do exílio. Então havia uma mistura familiar desse árabe, Tobias, né, com alguns judeus. E esses judeus que eram então agora familiares de Tobias estavam com medo, né, do que estava acontecendo, da reconstrução do muro, e mandavam cartas para que Tobias tomasse alguma decisão ali, como ele era provavelmente algum governante da região do norte lá, do Trans-Eufrates, que eles falam, né, que ele tomasse alguma decisão ou que ele interferisse de alguma forma, né. Mas graças a Deus que o Senhor é quem vai tomar a frente de tudo isso e vai ser a justiça para Neemias e para todos os judeus que estavam ali. Tobias não vai conseguir parar aquilo que Deus está fazendo. Então, durante 52 dias
seguidos, Neemias e os seus auxiliares e todos aqueles homens que nós vimos reconstruir um muro de quilômetros e quilômetros e quilômetros de extensão, com uma grandiosidade que a gente talvez nem imagine. Esses muros de pedras eram gigantescos, tanto em altura quanto em largura, e o Senhor então os ajudou, porque esses muros estavam, além de destruídos, eles tinham virado escombros. Não sei se vocês já viram, devem ter visto, lógico, em filmes ou em reportagens, quando um prédio é derrubado ou quando há uma catástrofe, né, numa cidade e tudo vira escombros. O que são escombros? São paredes destruídas que viram um amontoado de pedras quebradas junto com outros tipos de materiais, e tudo isso é mais difícil de ser limpo do que quando você constrói algo que numa terra já limpa, né? Então você tem dois trabalhos, o trabalho de tirar os escombros e o trabalho de reconstruir, e eles tiveram os dois trabalhos. Eles tiveram o trabalho de tirar os escombros da destruição de Jerusalém na época de Nabucodonosor, para então começar a reconstrução. Então o trabalho foi dobrado. O trabalho foi mais difícil do que simplesmente construir um muro ao redor de Jerusalém, de Judá. Mas eles conseguiram em 52 dias com o auxílio do Senhor. Foi Deus quem os ajudou nesse período de 52 dias para a reconstrução desse muro. Agora, o altar já estava reconstruído, servindo de base para eles sacrificarem ao Senhor, para adorarem o seu Deus. Os alicerces do templo tinham sido colocados, o próprio templo já estava construído, e agora os habitantes de Judá e Jerusalém, o povo judeu, já tinha os seus muros, as suas portas e as suas trancas agora prontas, para que eles pudessem estar guardados, estar livres dos seus inimigos através dessa segurança dos muros, né? Vamos ver. Agora o último texto, Neemias capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas do lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas haviam poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Percebem que a palavra está mostrando para nós um retorno para Jerusalém, um retorno para Judá, de forma que as coisas iam sendo construídas de forma paulatina, devagar, né, aos poucos. Então, até as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. O povo ainda estava morando de forma meio desorganizada, porque eles tinham voltado, né, do exílio junto com Esdras, junto com outras pessoas que já tinham retornado na primeira leva que nós vimos na leitura. E nesse momento Neemias volta também para lá com alguns homens para reconstruir o muro, mas eles precisam ainda ter olhar muito bem, né, guardar muito bem a cidade, porque além de ter poucas pessoas morando ainda em Judá e Jerusalém, o exílio ainda existia, muitos ainda estavam espalhados pelo Império Medo-Persa, pelo próprio Império na época da Babilônia, né, muitos estavam ainda morando em outras terras. E Israel então Jerusalém precisava ser guardado, a terra, o templo e tudo que eles estavam começando a reconstruir precisava ser guardado por vigias. Ele fala de sentinelas, e ele fala de guardas, e ele fala de pessoas que estariam sim vigiando nos altos do muro, em alguns lugares estratégicos, e também em frente às suas próprias casas, para que a cidade não fosse novamente tomada, ou não houvesse nenhuma revolta, nenhum ataque, e houvesse novamente um exílio, né? Uma destruição de Jerusalém. Amém, queridos? Amanhã, por que eu coloquei um texto menor para a gente ler hoje? Não foram a quantidade de versículos que geralmente a gente lê. Porque agora a gente vai entrar amanhã num texto bem grande de 1 Crônicas 9.
E depois a gente vai continuar dentro do livro de Neemias. Mas eu queria fazer essa próxima leitura em conjunto, então eu não queria dividir o texto. Então preferi deixar para amanhã. Então o texto de hoje foi um pouco menor do que o normal. E amanhã, então, a gente retoma a leitura a partir de 1 Crônicas, capítulo 9. Tá bom? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês. Bom descanso. E um ótimo início de semana para todos nós, em nome de Jesus. Amanhã a gente vai estar aqui lendo então o texto de amanhã e continuando então meditando na palavra de Deus, como a gente tem feito. Deus abençoe.